Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente, professor Rodrigo, para mais uma aula sobre trigonometria. Trigonometria no triângulo retângulo. Nessa aula eu vou resolver o seguinte exercício. Ó. Em um losango, cada lado mede 6 centímetros e um dos seus ângulos internos mede 120 graus. Determine a diagonal maior desse losango. Bem, eu já deixei aqui desenhado o nosso losango. Deixa eu pegar um giz amarelo aqui, que está aqui. Você sabe que o losango tem obrigatoriamente todos os lados iguais e ele diz que o lado mede 6 centímetros, certo? Ele diz também que o ângulo interno mede 120 graus. Então, vou colocar aqui, lógico, nesse ângulo aqui, que é o maior, né? Aqui não poderia ser. Aqui eu vou colocar lá de fora. 120 graus. Beleza. O que eu sei também é o seguinte. Essa linha aqui, ó, ela é a diagonal menor e essa aqui, a diagonal maior. Certo? Diagonal maior. Sei também que elas se encontram fazendo um ângulo de 90 graus. Observe que eu acabei de encontrar um triângulo retângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo. Certo? Eu posso aplicar trigonometria nesse triângulo que eu acabei de encontrar. Eu tenho o ângulo agudo aqui, que não é 120 graus, mas é 60. Ó, como o ângulo todo é 120 graus e a diagonal menor corta o ângulo ao meio, então aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Beleza. O que eu quero descobrir é essa medida aqui, ó, que vem daqui de cima até aqui, que é chamado de diagonal maior, D maior. Só que como eu vou usar esse triângulo de cima, eu vou usar só esse pedaço aqui. E olha como é que eu vou resolver isso aqui. Isso aqui é a diagonal maior dividido por 2. Por quê? Porque é só a metade da diagonal. É lógico que eu poderia colocar aqui como x, mas eu vou resolver assim para você ver como é que é. Então, usando esse triângulo que eu pintei agora, ó, eu tenho o ângulo agudo de 60 graus aqui. O lado oposto ao ângulo agudo é o cateto oposto. Então, eu sei que isso aqui é o cateto oposto. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, eu sei que isso aqui é a hipotenusa. Eu quero descobrir qual regrinha eu uso. Ah, regra da trigonometria que envolve cateto oposto e hipotenusa. Seno. Seno de quantos graus? Seno de 60 graus. Vamos lá, ó. Seno de 60 graus é igual cateto oposto. Cateto oposto é a metade da diagonal que eu quero, que eu chamei de diagonal sobre 2, beleza? Tudo isso dividido pela hipotenusa, que é 6. Tudo bem, né? Seno de 60 graus, cateto oposto por hipotenusa. Tá, na tabela trigonométrica, quanto vale seno de 60 graus? Olha aqui, ó. Seno de 30, seno de 45, seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu vou colocar raiz de 3 sobre 2 é igual a diagonal sobre 2 dividida por 6. E vou multiplicar cruzado, pessoal. Ó, aqui eu tenho 6 vezes a raiz de 3. E aqui eu tenho 2 vezes a diagonal sobre 2. Olha o que vai acontecer bem legal aqui. Ó. 2 vezes a diagonal sobre 2. 2 vezes a diagonal sobre 2. Igual. 6 vezes a raiz de 3. 6 vezes a raiz de 3. Você vem aqui, corta. Corta, 2 multiplica, 2 divide, corta, corta. O que sobrou? A diagonal do losango igual a 6 raiz de 3. Molezinha, né? Pessoal, uma dica. Se você achou complicado aqui, ó, diagonal sobre 2, coloca um x aqui. X aqui. X aqui, aí ia ficar 2x, 2x. 2x igual a 6 raiz de 3. Aí você pode passar dividindo e encontrar o valor do x. Quando você encontrar o valor do x, você tem que lembrar que o x é só a metade. E aí você tem que pegar o dobro para ser a diagonal inteira. Ou fazer assim como eu fiz, fica bem tranquilo e facinho, né? Nessa aula eu vou resolver o seguinte exercício, ó. A figura mostra o triângulo ABC, inscrita em uma semicircunferência de raio R.
Determine o valor do raio, ou seja, eu tenho ali uma circunferência, tenho um triângulo e eu quero saber qual é o raio dessa circunferência. O que nós temos que observar é o seguinte: se você pegar o vértice A, o vértice B e ligar os dois vértices do triângulo, você vai conseguir o lado AB, só que você vai perceber que esse lado AB passa pelo centro da circunferência, tá vendo? Passa bem aqui pelo centro da circunferência. Tudo bem. Então, você tem um lado do triângulo que passa pelo centro da circunferência. Quando isso acontece, lá no outro vértice, com toda a certeza do mundo, forma um ângulo de 90 graus. Não importa onde esse ponto tivesse. Se ele tivesse aqui, formaria ângulo de 90. Aqui, ângulo de 90. Aqui, ângulo de 90. Em qualquer lugar ali, ele vai formar ângulo de 90 graus, se esse outro lado for o diâmetro da circunferência, ou seja, passar pelo centro. Beleza, então nós identificamos aqui, ó, nós identificamos um triângulo retângulo. Perfeito. Agora eu quero descobrir o raio disso aqui. Nesse caso é o seguinte, eu sei que o raio é só a metade aqui. O raio é só a metade. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Se aqui é o ângulo de 90 graus, do lado de cá eu tenho a hipotenusa. Então, eu sei que a hipotenusa é raio mais raio, ou seja, é o diâmetro. Se o ângulo agudo está aqui, ó, ângulo agudo está aqui, eu sei que lá do outro lado eu tenho o cateto oposto. Cateto oposto. E aí aqui em cima sobrou cateto adjacente, mas eu não vou usar o cateto adjacente porque nele não tem absolutamente nada. Aplicando trigonometria, usando a regra cateto oposto com hipotenusa, nós já vimos que é seno, cateto oposto com hipotenusa. Então, você vai ter seno de quantos graus? Seno de 30 graus é igual cateto oposto, gente, cateto oposto, 12... dividido pela hipotenusa. Ó, a hipotenusa é o diâmetro da circunferência. Eu vou colocar um D de diâmetro aqui, tá? Poderia escrever aqui 2R, de 2 raios também, mas vou colocar diâmetro. Seno de 30 graus na tabela trigonométrica. Seno de 30 graus, 1 sobre 2. Vem aqui, 1 sobre 2 é igual a 12 sobre o diâmetro D. Multiplicando o cruzado, uma vez o diâmetro dá o diâmetro, 2 vezes 12, 24, né? Desculpa, 24. Beleza. Então, o diâmetro da circunferência é 24 centímetros. Só que você sabe que o diâmetro nada mais é que o dobro do raio. Raio mais raio dá o diâmetro. Ou seja, o raio é igual ao 24 dividido em 2 partes. Raio igual a 12 centímetros. Tranquilo esse exercício, né? Uma coisa muito importante nesse exercício é você lembrar desse detalhe aqui, ó. Toda vez que você tiver um triângulo inscrito na semicircunferência, ou seja, um lado do triângulo é o próprio diâmetro da circunferência, lá do lado oposto vai formar um ângulo de 90 graus. E aí você pode aplicar ou Pitágoras ou trigonometria. Tranquilo? Nessa aula aqui é o seguinte, ó, eu tenho o triângulo de vértices ABC, ele é retângulo em A. Aí aqui eu tenho esse lado que mede 12 raiz de 3, eu tenho aquele ângulo agudo lá em cima que é 60 graus, e esse lado BC e o lado AC, eu não conheço as medidas, aí nós chamamos de A e de B. O exercício quer saber assim, qual é o valor da soma A mais B? Então, eu tenho que somar esses dois valores. É claro que para somar eles, primeiro eu tenho que encontrar eles. E para encontrar eles, eu vou aplicar trigonometria. Antes de usar a minha tabelinha e as minhas regras, eu vou primeiro descobrir quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente e quem é a hipotenusa. Ângulo de 90 graus, o lado oposto é a hipotenusa. Então, aqui, hipotenusa. Esse giz está horrível, mas deixa assim que já vai dar para saber. Hipotenusa.
Se aqui eu tenho um ângulo agudo, ó, o meu ângulo agudo está lá em cima agora, então o cateto oposto a ele é o lado que fica oposto ao ângulo. Veja que o ângulo de 60 graus está aqui, o oposto está aqui. Então, esse aqui é o cateto oposto. Tudo bem? E aí, por último, sobrou o cateto adjacente, que é o lado que encosta no ângulo, cateto adjacente. Tá, agora eu tenho que escolher o que eu quero. Primeiro é achar o valor de A ou achar o valor de B? Vou achar o valor de A. O A é a hipotenusa. O lado que eu tenho o valor é o cateto oposto. Então, eu tenho que mexer hipotenusa com cateto oposto. Hipotenusa com cateto oposto é seno. Seno de quantos graus? Seno de 60 graus. Aí eu venho aqui. Seno de 60 graus é igual cateto oposto, 12 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é o A, que eu não sei. Perfeito. Já montei. Agora eu vou lá na tabela, vou descobrir quanto vale seno de 60 graus. Observe que tem em tabela que fica invertido em relação a essa. Aqui está assim, ó, seno de 30, seno de 45, seno de 60. Isso quer dizer que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar do seno de 60 graus, eu posso tirar tudo aquilo ali e colocar raiz de 3 sobre 2 no lugar. Tudo bem? Isso aí é igual a 12 raiz de 3 sobre A. Beleza, né? Pessoal, agora eu posso fazer duas coisas. Eu posso simplificar já cortando as raízes. Do jeito que está aqui eu posso cortar. Mas como eu acho que vai complicar a vida de alguém, eu não vou cortar ainda não. Eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar cruzado. A vezes raiz de 3. Raiz de 3A igual 2 vezes 12 raiz de 3, 24 raiz de 3. Tenho raiz de 3 de um lado, tenho raiz de 3 do outro. Está multiplicando, corta, corta. A igual a 24. Beleza? Muito bom. Achei o valor de A. Para fazer a soma A mais B, preciso encontrar o valor de B. O B é o cateto adjacente e eu conheço o cateto oposto, mas agora eu também conheço a hipotenusa. Agora eu escolho o que eu acho mais fácil usar. Para não perder o ritmo, eu vou aqui, ó, cateto adjacente com cateto oposto, tá bom? Mas você poderia fazer cateto adjacente com hipotenusa, que daria o mesmo resultado. Então vamos lá, ó. Cateto adjacente com cateto oposto. Qual a regra trigonométrica que envolve cateto adjacente e cateto oposto? Tangente. Então, vou escrever aqui. Tangente de quantos graus? De 60 graus é igual cateto oposto, que é o 12 raiz de 3. 12 raiz de 3. Dividido pelo cateto adjacente, que é o valor de B. Quanto vale tangente de 60 graus? Aqui, ó, tangente de 30, tangente de 45, tangente de 60. Tangente de 60 é raiz de 3. Então, aqui eu tenho raiz de 3 é igual a 12 raiz de 3 sobre B. Vou multiplicar cruzado. B vezes raiz de 3. Isso aí vai dar B raiz de 3. Ou raiz de 3B. Do outro lado, 1 vezes 12 raiz de 3. 12 raiz de 3. Tem raiz de 3 de um lado multiplicando, tem raiz de 3 do outro lado multiplicando, corta, corta. O que sobrou? Sobrou que o B é igual a 12. Beleza? Descobriu o valor de A, descobriu o valor de B, agora é só somar. Então, eu quero fazer a soma A mais B. O A nós descobrimos é 24, mais o B, que é 12, resposta final, 36. Tranquilo isso aí, né, pessoal? Uma rampa lisa com 10 metros de comprimento faz ângulo de 15 graus com o plano horizontal.
Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente a quantos metros? E aí ele fala, use seno de 15 graus igual a 0,26 ou cosseno de 15 graus igual a 0,97 e tangente de 15 graus igual a 0,27. Uma dessas coisas nós vamos usar. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, uma pessoa está aqui, vamos supor que a pessoa está tranquila aqui, ela vem, caminha, caminha, caminha e chega aqui. Quando ela está aqui, ele quer saber a que altura essa pessoa está em relação ao chão aqui. É claro que a gente observa que aqui, ó, tem um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo nós podemos aplicar teorema de Pitágoras ou trigonometria, certo? Vamos observar outra coisa. Como o ângulo de 90 graus está aqui, a hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui, hipotenusa, certo? Como o ângulo agudo está aqui, ó, 15 graus, o cateto oposto é o lado que fica oposto ao ângulo. Então, se eu olhar para lá, lado oposto é o cateto oposto. Beleza? E o cateto adjacente seria esse pedacinho aqui, ó. Só que o cateto adjacente não tem valor nem incógnita, então ele eu não vou usar. Nesse caso, eu vou usar qual regra? Eu vou usar a regra que envolve o cateto oposto, que é o que eu quero descobrir, com a hipotenusa, que é o valor que eu tenho. Qual regra da trigonometria envolve cateto oposto com a hipotenusa? Seno do ângulo alfa, cateto oposto com a hipotenusa. Então, vamos lá. Seno do ângulo de 15 graus é igual ao cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é 10. Perfeito, né? Como nós estamos usando o seno, eu vou pegar o valor do seno aqui, ó. Seno de 15 graus igual a 0,26. Então, eu tenho 0,26 igual a x sobre 10. X sobre 10. Agora, eu imagino que aqui embaixo tem o número 1, e multiplico cruzado, 1 vezes x. X, 10 vezes 0,26. Quando você multiplica o número 0,26 pelo 10, a vírgula anda uma casa. Se fosse por 100, a vírgula andaria 2 casas. Por 1000, a vírgula andaria 3 casas. E assim vai. Então, 10 vezes 0,26 dá 2,6. E é isso. Deixa eu só ver aqui em metros. 2,6 metros. Na figura são dados tangente de alfa igual a 0,5 e tangente de beta igual a 1,5. Se D é igual a 40 centímetros, qual é o valor de H mais X em centímetros? Então, vamos dar uma olhada para o desenho que eu fiz. Observe que aqui eu tenho o ângulo alfa. E ele falou para mim aqui no enunciado que tangente do ângulo alfa, 0,5. Também tem o ângulo beta, e no caso do beta ele está dizendo que tangente do ângulo beta é 1,5. Outra informação que ele dá é que o D é igual a 40 centímetros. Então, aqui no D, ó, posso colocar um 40 centímetros. A pergunta é, quanto vale H mais X? Essa é a pergunta. Bem, como ele está falando que tem tangente de um ângulo, tem tangente do outro, eu tenho que lembrar qual é a regra de tangente. Tangente de um ângulo alfa nada mais é que cateto oposto por cateto adjacente. Então, eu tenho que pegar um triângulo, localizar o cateto oposto, localizar o cateto adjacente e montar uma regrinha. Ó, se eu pegar o triângulo grande, esse grandão aqui, eu tenho o ângulo agudo alfa aqui. Aqui embaixo eu vou ter o ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho o outro cateto aqui. Então, aqui é a hipotenusa, que não me serve para nada. Ângulo agudo, cateto oposto. Cateto oposto é o H. Cateto adjacente, como é o ângulo todo, é D mais X. Então, o que eu sei? Ó, que a tangente do ângulo alfa é igual a 0,5. Só que tangente eu posso trocar por cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto adjacente é tudo isso, 40 centímetros mais x.
40 mais x. E isso tem que dar 0,5. Beleza? Achei uma coisa. Agora eu vou para outra, ó. Nesse outro triângulo menor, eu tenho o ângulo agudo, tenho um cateto aqui, tenho outro cateto aqui. Como o ângulo 90 graus está aqui, isso aqui é a hipotenusa que eu não vou usar. Cateto oposto é h. Cateto adjacente é x. Então, eu vou montar aqui, ó. Tangente do ângulo beta, que agora eu estou no beta, é igual. Quanto que ele falou que é? 1,5. Só que a tangente eu posso trocar por cateto oposto sobre cateto adjacente. Troco h por h sobre x, igual a 1,5. Então, eu troquei a tangente do ângulo beta por cateto oposto e adjacente. Observe que agora eu posso isolar o h passando o x para lá multiplicando. Isso aí vai dar que h é igual a 1,5 x. Tudo bem? Vou pegar essa informação aqui, ó, h igual a 1,5x, e vou substituir aqui no lugar do h. Beleza? Só que já vou multiplicar cruzado, ó. Isso aqui vai passar lá para cima multiplicando. É como se eu tivesse o número 1 aqui, que multiplica aqui. Então, vamos lá. 1 vezes h. h. 40 mais x vezes 0,5. Eu vou colocar 0,5 vezes 40 mais x. Vamos substituir. O h pode ser substituído por 1,5x. 1,5x. Igual, distributiva, 0,5 vezes 40. Quando você multiplica 40 pela metade, dá 20. 0,5 vezes x. 0,5x. Vou isolar o x, vou passar aquele carinha para cá negativo, então eu vou ter que 1,5x menos 0,5x igual a 20. Ah, de 1,5 você tira meio, sobra 1x igual a 20. Ou seja, o x vale 20. Você acabou de descobrir que o x vale 20. Só que o h é 1,5x. Então, eu vou colocar que h é igual a 1,5x. O x vale 20. h é igual a 1,5 vezes 20. Se você multiplica o 20 por 1,5, você vai obter 30, que é 1/20 inteiro mais a metade. O que o exercício pede? h mais x. h mais x. Quanto dá isso? O h vale 30, o x vale 20. Resposta final, 50. E nessa aula eu vou resolver o seguinte exercício, ó. O exercício caiu na Mackenzie, São Paulo, se eu não me engano é isso. Está escrito aqui, ó, na figura ao lado, determine o valor de AB. E acabou. É só isso que ele disse. Aí você vem aqui, olha, cadê o AB? Ah, o AB está aqui, ó. Pessoal, observe o seguinte. Faltou no meu desenho aqui colocar duas observações importantes. Ele deixa claro que aqui é um ângulo de 90 graus e aqui também é ângulo de 90 graus. Observe que eu tenho um triângulo aqui, ó. Vou colocar os 3 vértices, pequeno. Então, eu vou trabalhar com esse triângulo pequeno. Só que eu também tenho um triângulo maior aqui, ó. Tá? E esses dois triângulos são triângulos retângulos. Então, eu vou ter que trabalhar com esses triângulos para aplicar a trigonometria e achar esse valor que vem de A até B. Como eu sei que esse pedaço aqui, ó, é 50, então o lado oposto a ele também mede 50. Então, esse pedaço aqui eu sei. Aqui eu não sei quanto vale. Esse pedacinho desse ponto aqui, que eu vou chamar de D, até lá em cima, eu não sei quanto vale. Então, eu vou chamar de X. Tudo bem? E aqui embaixo também, ó, eu não sei quanto vale. Eu não posso afirmar que isso é um quadrado. Então, eu vou chamar de Y. Beleza. Agora, eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. Vou pintar ele um pouquinho aqui para você ver. Vou pegar esse triângulo, que com certeza é um triângulo retângulo, e se é retângulo, eu posso aplicar trigonometria nele aqui, ou até Pitágoras, se for o caso. Beleza. Nesse triângulo, eu tenho o ângulo agudo aqui. O cateto oposto está lá, e embaixo está o cateto adjacente. Então, eu posso montar uma regra que envolve cateto oposto e cateto adjacente, que é a tangente. Eu posso pegar a tangente
de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é o x, dividido pelo cateto adjacente, que eu chamei de y. Isso é uma verdade e eu posso fazer sem medo. Tá, só que tangente de 30 graus, na tabela de ciclo trigonométrico, na tabela trigonométrica, ó, 30 graus, tangente, raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou trocar aqui por raiz de 3 sobre 3. Isso aí é igual a x sobre y. Beleza, né? Pessoal, eu estou sentindo vontade de multiplicar isso aqui cruzado. Ó, vou multiplicar o y aqui, então vai ser raiz de 3y, raiz de 3y, igual, vou multiplicar aqui, 3 vezes x, 3x. E vou deixar assim, tá? Observe o que eu vou fazer, você vai ver assim que é bem legal. Vou deixar isso aqui. Só que eu vou destacar, porque eu acho que essa parte aqui vai ser importante, eu vou usar em outro momento. Beleza, agora eu vou aplicar no outro triângulo aqui, ó. Tá vendo que nós temos um outro triângulo aqui, que também é um triângulo retângulo, só que ele é grandão, ó. Grandão, ele vai até lá na ponta, lá em cima, ó. Esse giz aqui está muito ruim, está muito seco, não dá para pintar direito, ó. Mas esse triângulo aqui, cateto adjacente ao ângulo agudo aqui, cateto oposto. Então, eu posso montar de novo tangente. Tangente de 60 graus, igual cateto oposto, 50 mais x, dividido pelo cateto adjacente, y. Beleza? Quanto vale tangente de 60 graus? Tangente de 60 graus, raiz de 3. Raiz de 3 é igual a 50 mais x sobre y. E agora multiplica cruzado, ó. Raiz de 3y, raiz de 3y é igual a 50 mais x. Lógico que eu imaginei que aqui tinha o número 1 e multipliquei lá. Observe o que eu encontrei. Raiz de 3y equivale a 50 mais x. E no mesmo exercício, raiz de 3y equivale a 3x. Quer dizer que eu posso trocar o raiz de 3y por 3x, porque são coisas equivalentes. Aí, isso aqui, ó, ia me dar o seguinte resultado. No lugar de raiz de 3y, eu coloco 3x igual a 50 mais x. Certo? Vou passar o x para cá negativo. 3x menos x igual a 50. 3x menos x, 2x igual a 50. Passo 2 dividindo. X é igual a 50 dividido por 2. X é igual a 25. Olha o que eu acabei de encontrar, que esse pedacinho aqui, ó, é igual a 25. E como eu quero de A até B, então eu tenho 50 mais 25. Resposta 75. Nessa aula, eu tenho a seguinte situação aqui para resolver. Ó. Eu tenho um triângulo retângulo de vértices A, B, C. Eu sei que esse triângulo tem um ângulo agudo aqui em B, que é 30 graus, que o cateto oposto a ele mede 10, que a hipotenusa mede A e o cateto adjacente mede C. E a pergunta é, quais são os valores de A e C? Para isso, nós vamos trabalhar com trigonometria, porque eu tenho um ângulo e um lado. Quando você tem ângulo e lado, você usa trigonometria. Se você tiver num triângulo retângulo com lado e lado, aí você usa Pitágoras. Só que nessa aula eu não vou usar a tabelinha ainda dos ângulos notáveis, mas vou usar as regras, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, ângulo de 90 graus está aqui, lado oposto ao ângulo de 90 graus. Hipotenusa, certo? Memorizem isso, né? Nunca pode errar. Ângulo de 30 graus, o ângulo agudo está aqui. Lado oposto ao ângulo de 30 graus. Lado oposto ao ângulo de 30 graus. Cateto oposto. Se está oposto, é oposto. E o lado que encosta no ângulo agudo, cateto adjacente. Beleza.
Agora eu vou escolher. Eu tenho que descobrir o valor de A e também tenho que descobrir o valor de C. Para isso, ele me deu os seguintes valores. Ó, se for seno de 30 graus, trabalhe com 0,5. Se for cosseno de 30 graus, trabalhe com 0,866. E tangente de 30 graus igual a 0,577. Então, nesse caso, eu não vou precisar trabalhar com a nossa tabela aqui. Nós vamos direto ali com os valores decimais. Vamos lá. Primeiro, eu quero achar o valor de A. Observe que o A é hipotenusa. E o lado que tem valor numérico é o cateto oposto, tá? Não adianta querer mexer com cateto adjacente, que você vai ficar com duas incógnitas. Então, hipotenusa e cateto oposto. Qual a regra da trigonometria trabalha com hipotenusa e cateto oposto? Hipotenusa e cateto oposto. Seno. Então, você já vem aqui e faz. Ah, então é seno de que ângulo? De 30 graus. É igual. Qual é a regra? Seno de 30 graus, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, 10. Hipotenusa, o A. Tudo bem? Aí nós vamos lá. Quanto vale seno de 30 graus? Seno de 30 graus, ele mandou a gente usar como 0,5. Então, vamos obedecer o enunciado. 0,5 é igual a 10 sobre A. Vou imaginar que tem o número 1 aqui, ó, e vou multiplicar cruzado. 1 vezes 10 e A vezes 0,5. A vezes 0,5, 0,5 A. 1 vezes 10, 10. Vou passar o 0,5 dividindo. A é igual a 10 dividido por 0,5. Como é que você faz essa divisão de uma forma fácil? Observe que o 0,5 tem uma casa decimal, certo? Uma casa decimal. Então, você vai lá no 10 e coloca uma casa decimal. Agora, elas estão iguais. 10,0, 0,5. Observe que a casa decimal que você colocou tem que ser zerada, né? No próximo passo, você cancela as vírgulas. Cancela. Então, em cima fica 100. Se eu cancelar a vírgula aqui, ó, vai sobrar só 5. A igual 100 dividido por 5, 20. Pronto, acabei de descobrir o valor de A. Vamos agora descobrir o valor da letra C. Observe que agora, ó, a letra C, que é o cateto adjacente, eu posso trabalhar cateto adjacente com cateto oposto, porque eu quero descobrir o valor de C e eu já conheço o valor do cateto oposto. Ou eu posso trabalhar cateto adjacente com hipotenusa, porque a hipotenusa era uma incógnita, agora a gente já sabe qual é o valor dela, que é 20. Eu vou trabalhar com o cateto adjacente e cateto oposto, só para ver como é que fica. Então vamos lá, ó. Qual regra trigonométrica envolve o cateto adjacente com o cateto oposto? Cateto adjacente com cateto oposto. Tangente. Tangente do ângulo alfa é igual Coca. Coca-Cola. Lembra? Fácil de lembrar, né? Então, vamos lá. Tangente do ângulo de 30 graus é igual cateto oposto. Ó, o cateto oposto, 10. Dividido pelo cateto adjacente, C. Quanto que é a tangente de 30 graus? Tangente de 30 graus é 0,577. 0,577. Isso aí é igual a 10 sobre C. Vou multiplicar cruzado, certo? Então, isso aí vai ficar 0,577C igual a 10. Vou ter que passar dividindo. 0,577 dividido por 10. Dividindo 10. C é igual a 10 dividido por 0,577. Pessoal, observe que não caiu numa continha fácil, né? Mas eu vou ter que resolver isso. Como é que nós vamos fazer? Vamos lá montar a nossa conta de dividir. Então, eu tenho que 10 dividido por 0,577. Veja que fazer essa conta de dividir assim é muito ruim. Então, eu novamente vou eliminar as casas decimais e a vírgula, né? Para isso, eu vou aumentar quantas casas tem aqui? 3? Vou aumentar 3 casas aqui, ó. 1,
2, 3. Aí eu posso tirar a vírgula ali, ó. Então, o que eu tenho que fazer agora? Dividir 10.000 por 577. Se eu pegar apenas o 1.000 aqui, 1.000 dividido por 577, cabe uma vez, volta aqui 577, faço a minha continha de menos. 0 não dá, empresta 1. 10 tira 7, fica 3. Aqui empresta 1 fica valendo 9. 9 tira 7, fica 2. Aqui empresta 1 fica valendo 9 também. 9 tira 5, fica 4. Agora baixa o 0. 4.230. Quantas vezes cabe 4.230 em 577? Deixa eu pensar aqui, 7 vezes 7, 49, vou colocar o 9 aqui, vai 4, 7, 5, 35. Vamos colocar por 7. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49, com 4, 53. Vai 5. 7 vezes 5, 35. Com 5, 40. Empresta 1, 10. 10 tira 9, fica 1. Aqui empresta 1 fica valendo 12. 12 tira 3, fica 9. Aqui ficou valendo 1. E aqui 0. Sobrou 191. Eu posso aumentar um 0 aqui, uma vírgula aqui. 1910 em 577. Quantas vezes? 3. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 7, 21. Com 2 que foi antes. 23. Coloco 3, vai 2. 3 vezes 5, 15. Com 2 que foi 17. E assim vai. Pessoal, vou finalizar ali com o valor aproximado. C é igual a 17,3. Beleza? Pronto, finalizamos então esse exercício e a parte mais chatinha de se fazer foi a continha de dividir, que daí você tem que ir treinando bastante para não errar quando cair na sua prova. Beleza? Segunda aula então sobre trigonometria, vamos avançar. Vamos para a próxima. Fui!